Fala pessoal! Hoje eu estou aqui no canal do Aprove-me com o primeiro vídeo que nós vamos gravar agora. E o primeiro vídeo é muito especial porque ela é uma. O vídeo, aliás, é uma entrevista. É a primeira entrevista que eu faço. Estou fazendo em colaboração com o meu outro canal, que é o Guia do Concurseiro. Esse é o primeiro vídeo do Aprove-me. E eu estou trazendo aqui, na nossa primeira entrevista, um um candidato não, um colega de trabalho excepcional. E eu vou apresentar aqui para vocês a história dele. Ele vai falar bastante aqui para vocês. E eu tenho certeza que ele vai trazer muita coisa interessante para vocês. Então, Rogério, seja bem-vindo aqui ao canal. Né? Combinamos a Obrigado, entrevista obrigado. um tempo atrás aí. E eu espero que ela seja muito proveitosa para que as pessoas possam se inspirar na sua história, na sua experiência, para elas galgarem também o seu tão sonhado cargo público. Eu via muitas entrevistas, eu sempre fui muito fã de assistir entrevista, porque você sempre pega um pouquinho, alguma coisinha ali que é interessante para você pegar ali para sua realidade, beleza? É isso aí. Pô, satisfação imensa estar aqui, viu, Rafa? Muito obrigado pelo convite. Massa, massa. Então vamos começar lá, Rogério. Seguinte, quero que você fale um pouquinho quem é você, sua idade, se você quiser falar a idade, obviamente, sua origem, sua formação, quem é você? Bom, sou Rogério, tenho 39 anos, fiz esse ano, e sou formado em Química, fiz bacharelado em Química na UNB, formei em 2014, e, bom, é isso. Sou casado, tenho duas filhas, sou cristão, e atualmente sou policial legislativo do Senado Federal, né? Antes disso, fui policial penal do DF por 7 anos e aqui estou. Massa demais, massa demais. Hoje o Rogério está lá no Senado. Acredito, a gente vai chegar nesse ponto ainda. Acredito que ele aposentou as canetas, vamos ver, ele vai falar ainda aí. O cara é químico, virou policial. Ele é químico de formação, viu? Não é só químico que fez curso de químico na polícia penal, não. O cara é químico mesmo, tá? Formado na UNB. Então, Rogério, vamos lá. Seguinte, você falou da sua formação aí superior, mas eu quero saber como que foi lá atrás, durante sua infância, sua adolescência aí. Como é que foi? Você estudava escola particular, escola pública? Você era um bom aluno, não era um bom aluno? Era o cara mais do fundão ali da zoeira? Como é que foi sua trajetória aí no início? Olha, minha trajetória foi assim, eu estudei escola pública a vida inteira, mas no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu fui para um colégio particular. E aí eu terminei o ensino médio no colégio particular mesmo, mas a vida inteira, minha educação base, ela veio de escola pública, né? E assim, eu muito cedo na vida, né, eu vim para o bairro bem de periferia, né, o Recanto das Emas aqui, e estudava aqui nas escolas aqui, né, e eu lembro que assim que nós mudamos para esse bairro, não tinha escola, não tinha um prédio, né, apenas um terreno para ter escola. E aí a Secretaria de Educação na época falou, cara, a gente precisa fazer uma escola para essa galera. Eles pegaram telhas, umas telhas de zinco, assim, umas telhas de metal, assim, e fizeram paredes e o telhado e jogaram um quadro lá dentro, as carteiras, e estudei nessa escola nos meus primeiros anos de vida, né? E eu sou grato a Deus por isso, porque foi lá que eu aprendi a ler, né? Então, assim, comecei muito, digamos assim, por baixo, né? De baixo mesmo, sem uma tradição de vir de um bom colégio tradicional, etc. e tal. Não. Sempre foi o colégio público, que tem as suas deficiências, né? Mas também tem suas vantagens, né? E o tempo foi passando e eu fui cada vez estudando mais. Então, eu nunca fui um aluno brilhante, mas sempre fui muito esforçado, muito dedicado. Nunca deixei de ser bem também assistido pelos meus pais, então sempre tive muito apoio em casa para estudar. E
E aí a vida foi seguindo o seu curso, né? E aí, o clique mesmo de virar um bom aluno, ele veio mais no ensino médio, né? Porque antes, um pouquinho antes, assim, na sétima série e tal, eu já estava com certos problemas no colégio, com muita bagunça, advertência, aquela coisa toda. E aí passou essa fase, e aí fui para o ensino médio, e aí comecei realmente a me dedicar mais aos estudos para a vida. E aí, em um determinado momento, eu queria fazer faculdade de medicina, e acho que todo mundo sempre quis ser médico, né? E aí comecei a estudar bastante, né? Na época era o PAS, né? Na UNB, e comecei a focar mais em medicina. Eu falei, cara, medicina não é realmente o que eu quero. E aí me interessei por química, né? E aí me dediquei para isso, né? Estudei bastante para isso. Então, a partir daí eu comecei, de fato, a me tornar um bom aluno. Ah, não entendi. Então, digamos que antes você era um cara ali mais da zoeira e tal, gostava de brincar, coisa de criança, né? Sim, sim, sim. Sim, não Acabava entendi. que na parte da sétima série ali o negócio foi meio turbulento, mas depois Turbulento, né? a Mas coisa deu então, certo. mas então você explicou, né? Você é nascido e criado em Brasília, né? Sim, sou nascido e criado em Brasília. Tá. Então quer dizer o seguinte: você teve um clique cedo para se atentar. Como você queria fazer medicina, eu acredito que o seu estudo que você teve ali, quando você se preparava para fazer medicina, te deu uma certa base também que você carrega ao longo da sua vida, né? Sim, sim. Eu tinha para mim, mesmo criança, adolescente, assim, eu tinha para mim que uma frase que veio na minha mente, né? Que era mais ou menos o seguinte: que o estudo ele é o equalizador. Com o estudo eu conseguia, por mais que eu tivesse uma origem humilde, eu conseguia conversar de igual para igual com uma pessoa muito letrada. Então, eu tive pessoas que me inspiraram a buscar o conhecimento para que eu falasse de igual para igual com essas pessoas, né? Uma delas é o saudoso, o seu Humberto, né? Um jornalista argentino que foi um amigo da minha família durante muitos anos, e ele era jornalista do Correio Brasiliense, então era uma pessoa muito letrada. E ele gostava muito de mim, e ele conversava comigo como se fosse uma pessoa da idade dele, só que ele já era um senhor de idade, e eu um adolescente, e a gente conversava, e aquilo, para mim, despertou interesse em ter aquele conhecimento que ele tinha. Então eu falei, cara, se eu estudar, se eu me dedicar, eu vou ter um conhecimento nesse nível, um nível alto que eu possa conversar com as pessoas que têm o mesmo conhecimento. Então, o conhecimento, a busca pelo conhecimento, para ter conhecimento, me despertou para que eu falasse igual para igual com essas pessoas de alto nível, né? De alto nível intelectual, né? Isso me despertou o interesse em estudar. Entendi. Não, bacana demais. Outra dúvida que muitas pessoas têm. Você já tinha um familiar que eles eram servidores públicos? E se você já tivesse, tivesse familiares, tinha esses familiares aí no caso, você tinha alguém que já era de algum policial, de alguma força, ou do legislativo, seja legislativo aqui, o legislativo federal, o legislativo aqui distrital, algo desse gênero aí? Então, a parte de polícia mesmo, isso surgiu na minha vida em um determinado momento, mais no início dos estudos para concurso, lá em 2012, e aí despertou o interesse em ser policial. Porém, trabalhar no legislativo já é um sonho mais antigo. Uhum. Aí sim, realmente é algo mais profundo, porque o meu pai, ele aposentou na Câmara dos Deputados. Ah, Ele massa. trabalhou lá por 35 anos, na época as regras de aposentadoria eram outras, ele aposentou, e assim, para mim, desde cedo, aquilo sempre foi uma inspiração para mim, né? Então, eu busquei trabalhar no legislativo desde de criança mesmo. Aquilo para mim era uma meta mesmo, né? Ah, não, interessante. Então,
não tinha o lado policial, né? Ele foi despertado depois, mas você já tinha desde criança um contato ali com alguém que já era do legislativo. Isso você carregou por toda a vida. Muito, muito legal, então. Você Isso. comentou no início que você era policial penal, né? E eu queria saber, essa foi sua primeira aprovação em concurso público, né? Ou você já você passou por outro concurso antes de estar lá na Polícia Penal? Não, foi a minha primeira aprovação mesmo, que ela veio a prova foi 2015, ela veio no concurso 2015. Antes era só bater na trave, né? Uhum. Só bater na trave, estudando bastante, aquele quase passando ali, né? E aí, na verdade, a Polícia do Senado é a minha segunda aprovação, né? Eu só tive essas duas. Não, legal. Então, antes dessas duas aprovações, você realizou muitas provas? Muitas, muitas. Em determinado momento eu cataloguei, porque foi um ano de muitos concursos. Entre 2012 e 2014, tiveram muitos concursos na época, né? Uhum. Eu fiz praticamente todos ali, né? E mais ou menos uns 9, esse período todo aí. E dos 9, tudo com reprovação em todos, né? Sim. Não tive sucesso em nenhum deles. Interessante, interessante. Mas é engraçado que todas essas reprovações elas foram servindo para que você aprendesse e pudesse passar depois na Polícia Penal e, consequentemente, também depois no Senado, né? Sim, exatamente. Tudo é uma escadinha, né? Tudo é uma progressão que você faz. A jornada para uma aprovação, ela é diferente para a maioria das pessoas, assim. Cada um tem o seu ritmo. Porém, o que é comum a todos que passam existe uma jornada que você tem que trilhar, existe um momento que você tem que iniciar e ir. E também você tem que apresentar muita resiliência nesse período de busca do tão sonhado cargo público, né? É um período realmente de você se descobrir como uma pessoa resistente a frustrações. O candidato para concurso público, ele tem que ter resistência à frustração. Em especial, eu diria, se você me permite, Rafa, em dizer que Sim. aqueles que buscam o concurso policial, por exemplo, tem que ter alta resistência à frustração. Não somente em relação à prova em si, ao processo de aprovação, mas fundamentalmente ao cargo, né? Então, Sim. a pessoa tem que estar bem resistente a isso. Não, massa, cara, foi muito bom você tocar nesse assunto. Nas aulas que eu gravo no meu outro canal, no Guia do Concurseiro, eu tô trazendo aulas de inteligência para a Câmara dos Deputados, cara, eu falo demais que uma das principais características do policial, seja de qualquer força, eu já falei isso em várias aulas, é ter uma certa resistência à frustração. Porque o cara chega, passei na polícia militar, eu vou pegar, vou abordar todo mundo, vou atrás de bandido. Aí o cara entra na polícia penal, não, eu vou lá, vai ter rebelião, eu vou colocar todo mundo pra dentro e tal. Só que grande parte da sua vida o serviço é o arroz com feijão. Tem serviço que você vai fazer ali que não vai acontecer nada. E tá tudo bem, o que tem que acontecer é isso mesmo. Quando não acontece nada é porque tá tudo sendo tranquilo e tal, é como deveria ser. Quando acontece que você tem que agir de forma mais enérgica é porque não deveria ser daquele jeito, mas a você tem o dever de agir, né? Então o policial ele tem que de fato ter resistência a essas frustrações, digamos assim, seja de qual força for, né? E eu Sim. acho isso muito interessante, é um ponto que eu acho que tem que ser bastante tocado mesmo para quem deseja ser policial. E também, além da resistência à frustração, ela também está relacionada a isso, as rotinas do trabalho, né? O trabalho que é rotineiro ali, realmente, às vezes, tem essa questão, mas também resistência à frustração em relação a colegas, ao chefe, às situações que você enfrenta ali no dia a dia, porque, diferentemente de outros cargos, a polícia tem uma característica que você não está no seu mundo isolado. Você passa para concurso da polícia ali, mas você não trabalha sozinho. É tudo em equipe. Uma célula policial, ela é mínimo, no mínimo dois. Mas é toda uma equipe, é todo um time que está ali por trás
né? E às vezes uma equipe maior está trabalhando na rua de forma operacional, outra equipe maior também está trabalhando de forma velada em uma outra situação, mas tudo é em equipe. Então você tem que ter resistência à frustração, você tem que ter bom relacionamento interpessoal, então você tem que saber lidar com situações adversas, né? É isso. Sim. Tá, massa, massa, massa. Vamos seguindo aqui na nossa entrevista, vamos falar um pouco agora do seu estudo, do foco. Ah, pessoal, antes de falar sobre o estudo, só quero salientar uma coisa, o Rogério, ele é o primeiro mentor da nossa plataforma do Aprove-me. Você está procurando uma mentoria, tá? Seja para qualquer cargo, fala com o Rogério, lá na nossa plataforma. Ele está posicionado lá na nossa vitrine. No nosso Instagram também tem lá um destaquezinho para você poder falar com ele. Tá atuando com qualquer mentoria, né, Rogério? Sim, a aprovação para o concurso público ela tem um único cerne, um único pilar, né? Então, é com base nele que nós trabalhamos e os pormenores, os cargos diferentes, as áreas diferentes, nós tratamos individualmente. Né? Beleza, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a mentoria no final do vídeo. Rogério, é o seguinte, como é que foi o seu estudo para o Senado Federal? Quando que você começou a estudar, que você decidiu que ia estudar? Como foi a sua trajetória? Bom, eu comecei a estudar um pouco antes de entrar para a Polícia Penal de fato, né? Em 2018. Eu comecei em 2018, Tá, mais ou menos em meados, mais ou menos junho e julho de 2018, na época da então Copa, né? sim, então quer dizer que você fez o concurso de 2015 para a Polícia Penal, você entrou em Uhum. 2018 para a Polícia Penal e antes de Isso. entrar para a Polícia Penal você começou a estudar para o Senado. Exatamente. Eu já estava aprovado na penal, eu já sabia que ia assumir. Uhum, E eu falei, cara, agora eu vou atrás realmente de ir para o legislativo e juntar o que eu gosto, que é ser policial, e também trabalhar no legislativo. uhum, Ou seja, eu quero ser policial do Senado. Ponto. Coloquei isso na cabeça. E sem muita expectativa de sair o edital, eu já comecei a estudar. E eu fiz as contas mais ou menos do dia que eu comecei a estudar ao dia da prova, deu mais ou menos 1.588 dias de estudos. Foram bastantes dias, né? sim, E, demais. e, e aí, em seguida, logo que eu entrei na penal e pude adquirir uma mentoria, né? Eu paguei uma mentoria. Então, assim, eu dou muito valor a uma mentoria, né? Sim, Porque foi graças a isso que eu consegui aumentar o meu percentual de acerto a um ponto de ser aprovado. Então, os meus estudos começaram, sim, de forma rústica, né? Na época, a questão da IA, de várias plataformas, de várias ferramentas que a internet hoje disponibiliza, não tinha tantas ferramentas assim. Então, era simplesmente videoaula, PDF, você, o seu computador, o caderno e a garrafa de água, sem novidade. sim. Então, comecei ali, matando as videoaulas e tudo mais, e aí veio a mentoria que pegou e potencializou isso, fazendo exatamente isso, só que de uma maneira um pouco mais focada, direcionada e com a carga de horas muito maior. Então, assim, foi uma altíssima carga de horas que eu tinha que bater diariamente, e até porque na época eu era plantonista. Uhum, Já comecei no plantão lá no trabalho, então trabalhava 24 horas e folgava 3 dias. E nessa folga que realmente eu cresci muito nos estudos, né? E aí, rapidamente, eu já subi de um ponto a outro, em termos de percentual de acertos, né? Num período curto, relativamente curto ali. Então, assim, 6 a 8 meses eu já estava bem melhor do que eu estava antes. uhum, Então, acaba que esse salto inicial ele é rápido. O ajuste fino, que às vezes demora, é o que demora de fato bastante, né? sim. Mas, então foi isso, foi bem na rusticidade mesmo, sem muitas ferramentas. É claro, eu buscava um estudo sumarizado, né? Sim. Fazendo uma sumarização do conteúdo, entendendo onde cada conceito estava alocado, uma hierarquia sobre o assunto, para você fazendo esse esqueleto, esse esboço, você começa a entender melhor
como de fato a matéria funciona, a um ponto de você ter uma tendência a memorizar e compreender melhor aquilo ali. Então, Ah, aquilo ali facilitou a construção de flashcards e tudo mais. Então, assim, eu fiz o estudo básico, né? Mas o aham. básico com muito afinco, né? Digamos assim, o básico bem feito. Sim, não, bacana. É, nesse período que você ficou estudando do Senado, né, que foi de 2018, a prova veio ocorrer em 2022, ali no final de 2022, você prestou algum outro concurso para testar, fazer alguma coisa? Não, nada. Só muitos simulados. Ah, Fiz entendi. muitos simulados e aí os testes eram feitos no próprio simulado. Entendi. E como é que foi sua preparação para a Polícia Penal, sua aprovação? Preparação e aprovação. Ah, uhum. Para penal também foi uma rusticidade ainda maior, Maior, né? porque, por exemplo, para Polícia do Senado já foi utilizando o Renault, né? Que é uma plataformazinha online que é bem bacana para fazer justamente essa sumarização do conteúdo, né? E também Uhum. flashcards eu fazia por lá. Hoje existem outras ferramentas, mas na época para o Senado foi essa. Aí, para Polícia Penal, eu utilizei a mesma coisa, só que é o flashcard no papel. Uhum. Comprava as fichas pautadas e fazia, né? Pergunta, ou então um complete, alguma coisa do tipo. E aí, do outro lado, era a resposta. Então, onde eu ia, eu estava lá com uma pilha assim, de flashcard e estava ali estudando. Onde quer que. Às vezes na academia, né? Levava ali Nossa. e tava mexendo. Né? O cara com os halteres, os pesos ali do lado e com as fichinhas ali no intervalo das séries, né? É isso aí. E o intervalinho ali você consegue ver um. Tá bom. Sim, sim. Eu comentei já num vídeo aqui também, para o Senado. E eu fiz um concurso da CGU antes também para testar para o Senado, que foi bem parecido, bem um pouco antes ali do Senado. Eu ia para academia e eu ouvia áudios de leis e tal. Ao invés de ficar ouvindo música, eu ouvia Sim. áudio. Eu pegava no máximo 20% do que estava passando ali, mas eu lembro que nas provas que eu fiz, nas duas provas que eu fiz, tanto da CGU quanto do Senado, eu lembro de acertar a questão, porque eu lembro do áudio falando no meu ouvido. Eu lembro até o exercício que eu estava, o local da academia que eu estava quando passou aquele áudio. Isso aí é fenomenal. Aproveitar todo o tempo que você tem, né? Sim, sim. A mente aprende dessa forma. Um Sim. exemplo disso é hoje nós temos placa de carro. As placas de carro, elas eram da seguinte forma antes: três letras, quatro números. Hoje, com essa placa nova, isso mudou. E automaticamente, ninguém fica vendo placa de carro o tempo todo. Mas, quando você pega para decorar alguma placa, alguma coisa, por algum motivo, na atividade policial, você precisa, às vezes, ver alguma placa, alguma coisa, você naturalmente já sabe filtrar quais são as posições, porque ela mescla letra e número, né? E aquilo você dirigindo no seu dia a dia, você não está vendo as placas, mas você vai internalizando que aquela placa ela tem uma ordem diferente e são mesclas de letras e números, né? Então, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Quando você coloca um áudio de alguma coisa, da lei, de uma audioaula, você pensa que não está aprendendo, mas você está. Ali vai ficando no seu subconsciente ali aquela informação que o cérebro tem minimamente de onde tirar aquela informação. A Sim. história da placa é mais ou menos isso. Você tem de onde tirar uma informação de que aquela ordem dessas placas novas ela é diferente da anterior. E ela segue um padrão diferente. Mas como é que você sabe disso? Ninguém parou para ver o porquê disso. Mas todos os dias, quando você está dirigindo, você está andando na rua, você está olhando sem olhar. Com a sua visão periférica, você olha, você aprende. Então, é aquele estudo por tabela. Você consegue Uhum. fazer isso aí. Ah, não, massa, massa, massa. Rogério, é o seguinte, quando você estudava para concurso,
com sua experiência com o tempo, o que você preferia? PDF, videoaula ou alguma outra técnica ou você mesclava tudo? Mesclava tudo. Porém, chegou um tempo que o PDF ficava melhor. Uhum. Porque, assim, videoaula tem a vantagem de você acelerar, né? Porém, o PDF você pode fazer uma leitura mais ativa, né? Que você faz uma dinâmica que você capta aquele conteúdo de uma forma um pouco mais rápida, otimizada, e vai testar logo isso, né? Em questões, e aí você vai vendo que dá certo. Então, acabou que videoaula era muito mais no início, ou então um conteúdo que era muito mais difícil, eu via nas duas fontes. Né? E aí eu usava videoaula para poder subsidiar e complementar aquilo ali. Mas, primariamente, era PDF. Tá, não, bacana. E a questão do material? Quando você estudou para o Senado, você tinha um material de uma fonte só, de um cursinho só, ou você utilizava de vários materiais ali na sua preparação? Foram vários materiais. Foi nesse momento aí que realmente eu tive que investir mesmo, né? Aham. Então, comprei curso das principais, dos principais desenvolvedores de conteúdo do mercado, né? Então, desde o PDF, desde a videoaula, e cursos específicos, né? Por exemplo, eu não sei se pode falar marca, não sei, Não, pode falar. Aqui o canal é tão pode. pequeno. O canal hoje está com 4 inscritos, mas você vai achar uns inscritos aí pra gente. Você vai pedir pros seus mentorandos se inscreverem, sua família se inscrever. A gente é pequeno, pode falar o nome, não dá nada não. Então, beleza, show de bola. Então, assim, estratégia, né, Aham. era o principal dos PDFs. Gran Cursos, eu utilizava muito algumas videoaulas de lá. Aí, cursos específicos. Como era FGV, né, a previsão de edital seria FGV, então, lá no iníciozinho dos estudos, eu contratei um curso da professora Adriana Figueiredo. Aham. E ela tem uma expertise muito boa para preparar para a FGV. Fora isso, livro Fernando Moura, né, aqui de Brasília, o professor Fernando Moura, excelente professor, Sei quem é. livro dele também. Teve outros módulos também que eu peguei da Focus, da Focus Concurso, que era alguma coisa específica, possivelmente, eu acho que era de informática, a parte de informática que eu peguei lá. Então, assim, acabava que, como material principal, estratégia. Sim, E aí, como os materiais acessórios, que tinham professores que não tinham material no estratégia, aí eu pegava sim. por fora esse material. Né? Então, foi basicamente isso. E aí acabava que algumas aulas presenciais também, para discursivas, por exemplo, eu fiz aula presencial, só fiz uma vez, depois contratei pacote de correção, né? Aham. E, e foi indo. Então, foi assim, foram muitas aquisições de muitos cursos aí, né? Aham. E durante a sua preparação, assim, você estudava muitas horas por dia, por um longo período de tempo, ou você estudava um período menor ali antes do edital? Quando saiu o edital, depois você aumentava a sua carga horária? Como é que você fazia isso daí? No início, era muito ruim. E no final, parecia que estava no início. Uma, uma alta carga de horas no Aham. início, estava batendo ali, girando em torno de 6 horas líquidas por dia. Quem não iniciou os estudos ainda pode pensar que horas líquidas de estudos é tranquilo, mas pelo menos eu precisava de, no mínimo, 10 horas para fazer 6 horas líquidas. Sim. Então, isso é muito cansativo. E depois deu uma aumentada, porque assim, acabava que, como era plantonista, então tinha como aumentar isso aí. Então, Aham. teve vezes de ser 8 horas líquidas por dia. Beleza, o tempo foi passando e eu fui me arrastando muito, eu cansei muito, mas sem desistir e sem perder a qualidade nos estudos. Então, acabou que diminuiu um pouco a carga de horas, mas coloquei um pouquinho mais de ingrediente de qualidade ali, até porque eu já tinha um pouco mais de tempo de rodagem de estudos ali.
Aham. Então, acabava que eu conseguia também otimizar um pouco mais as revisões, os conteúdos eu tinha visto basicamente quase que todos ali, então ficava muito em revisão e questões, muitas questões. E aí, foi muito isso, sabe? Aham. Era um estudo de 24/7 mesmo. Tinha uma folguinha um dia a cada, sei lá, cada 15 dias, eu tinha um domingo e tal, para poder dar uma descansada, mas era sem, sem moleza, né? Sem moleza Aham. mesmo. Eu lembro que um fato interessante, né? Esse fato é uma das coisas que mais marcou os meus estudos, né? Porque minha primeira filha nasceu em 2020, né? Na época da pandemia, no auge da pandemia. Sim. E aí, minha esposa entrou em trabalho de parto na madrugada, fiquei dia inteiro com ela, né? Ali na atividade ali. E minha filha foi nascer no final do dia. Cara, porque estava muito cansado, eu estava exausto, 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 exausto. Mas eu tinha meta a cumprir, eu tinha horas de estudos para fazer. Sim. Aí, beleza, show de bola. O dia mais feliz da minha vida, minha filha nasceu, eu peguei ela no colo, pô, que legal, bacana. Cara, ela dormiu, eu fui estudar, cara. No quarto da maternidade, tava lá, pedi um café, peguei a mesinha lá e fui estudar. Então, assim, a carga de estudos, a carga de horas de estudos, ela precisa ser cumprida, né? Então, Aham. a minha trajetória foi marcada com isso, né? Por isso, com horas de estudos densamente cumpridas. Massa, massa. Parabéns aí pela dedicação. Nossa história nesse sentido é meio parecida porque eu tinha essa filosofia também de não de cumprir a carga horária, independente do que acontecesse. E em junho de 2022, uns meses antes da prova, eu acabei fraturando o dedo numa ocorrência na polícia. Eu tive que fazer a cirurgia. Eu também, no dia que eu fui fazer a cirurgia, eu levei meu caderninho pro hospital, eu tava com a roupa lá para fazer a cirurgia de manhã e estudando. Eu lembro que nesse dia eu consegui estudar líquido 30 minutos. Mas eu falei, não tem nada, é 30 minutos que eu vou É estudar isso. e vamos lá e não tem conversa, né? Massa demais. É, cara, Como sobre que. isso, Pode falar. sobre negócio de ocorrências, de machucar, assim, tem um fato curioso para te contar, cara. Conta aí. Eu faltava exatamente um mês para a prova, né? E assim, o edital, quando ele saiu, ele cortou muita coisa que estava no edital anterior, coisa que eu Aham. estava dominando. Então, ele cortou e acrescentou outras coisas. Então, Sim. deu uma resetada. Então, bateu um pouco de desespero ali. E aí chegou um ponto, né, um mês antes da prova, que eu falei, cara, eu preciso ver isso aqui. E aí foi um sábado de manhã, eu lembro, cara, que, bom, eu sou cristão, né? Eu tenho a Uhum. minha fé e na época eu fiz uma oração na minha mente mesmo, só em pensamento, cara. Ninguém ouviu. Eu pedi para Deus, cara, e cara, eu queria ficar um mês em casa. Eu não tinha mais férias para fazer, eu não tinha mais férias para Sim. não tinha o que fazer. Eu ia trabalhar necessariamente. E aí eu já era expediente, eu não era mais plantão. Então, Aham. todos os dias eu estava no trabalho. Aí, beleza. Isso foi sábado de manhã. Quando foi no mesmo dia, à noite, eu fui tomar banho, cara. Eu fui entrar no banheiro lá, o banheiro estava molhado. Eu escorreguei e quebrei o dedo do pé, cara. Foi uma dor apavorante, né? Uma dor horrível. Peguei o Uber, fui para o hospital, cheguei lá, o médico botou o dedo no lugar de novo ali e tal. Doeu mais do que realmente a pancada lá, Aham. mas... E até então eu nem tinha me atentado, né? Mas aí o médico pega e vai redigir ali a receita e o atestado, ele falou, ó, 45 dias em casa, 20 dias sem botar o pé no chão. Aham. Aí eu, caramba, na hora eu lembrei, cara, daquilo que eu tinha orado. E foi esse sprint, cara, que fez a diferença. Fez a Foi, diferença. foi nesse sprint aí que eu comecei a estudar direitos humanos que eu não tinha visto antes da forma que era para ser vista. E qual foi a discursiva uma das discursivas na prova? Discussíveis direitos humanos que ninguém esperava, Pronto, né? pronto, tá aí. Massa. Massa. As coisas quando acontecem tem que acontecer, né? Assim, tá escrito, digamos assim. Sim. Você tocou aí na questão da discursiva. Como
que foi lá no seu dia da prova? Você ficou muito nervoso ali na hora da prova, no decorrer da prova? Como é que foi seu desenvolvimento da prova no dia? Olha, eu cheguei no local de prova bem cedo, de madrugada. A prova, não sei se estava marcada para as 8, enfim, 7, 8 horas. Eu cheguei lá às 5 da manhã, me estacionei no melhor lugar, na Sei. tranquilidade, fui lá, de boa, levei os meus resumos e fiquei estudando dentro do carro, Aham. olhando e tal, só lendo, né? Os meus resumos, tudo que eu tinha, e levei para poder ficar ali lendo e beleza, fui para a prova. Cara, cheguei lá, eu já tinha uma estratégia de prova e já sabia que a banca iria usar não somente o conteúdo para derrubar o candidato, mas também o tempo de prova, porque era um Sim. tempo relativamente curto para aquele tanto de questão e duas discursivas. Então, eu já cheguei com uma estratégia de prova muito bem amarradinha, muito bem feita e que deu muito certo. Então, eu cheguei, tem técnica para isso, né, para fazer prova, isso a gente desenrola nas mentorias, né, Já ia falar isso aí você ensina na mentoria, né? é, exatamente. E, mas aí, quando eu olhei as discursivas, eu olhei uma assim e falei, opa, isso aqui eu sei. Pá, já fiz, deixei ela pronta, Era de direitos terminei a humanos? prova. É direitos humanos, essa aí eu praticamente gabaritei. Aham. Já a outra de direito penal, cara, essa aí foi difícil. Essa aí eu não me dei muito bem. Ela me jogou a minha classificação um pouco lá para trás. Minha nota na objetiva foi muito boa, mas essa segunda discursiva de direito penal, a minha nota foi muito mediana, muito ruim. E aí realmente jogou a classificação lá para trás e tal. E aí, o curioso é que, por mais que eu tivesse estratégia de resolução de prova, por mais que eu já tivesse bisurado ali, eu fui um daqueles que quase perdeu a prova inteira por conta do tempo. Nossa. Eu fui um daqueles três últimos, né? Que você Sei. termina, vai fazer a prova. E aí os outros lá já tinham terminado e teve que ficar me esperando. Os caras já me olhando assim. E o examinador falou: ó, tempo esgotado. Quando ele falou isso, eu marquei a última bolinha Me... e entreguei. Foi assim, ó, no pente fino. E olha, eu devo ter levantado para ir ao banheiro umas duas vezes no máximo. Então foram assim, acho que foram 4 horas e meia de prova, assim, na risca mesmo, assim, cumprida a risca. E, e foi bem tenso, né? Uma prova muito gigante, né? As questões muito grandes, assim, 70 questões, cada questão uma página inteira, cara. Mas deu certo. Amém, amém. Bom demais. Cara, você falando da prova, você falou da questão de direitos humanos. Quando eu vi aquela questão, eu falei, eu não fiz uma redação de direitos humanos, eu tinha feito mais de 50. Não, eu fiz uma ou outra, pra falar a verdade, fiz sim. Aí bateu um desespero que eu fui ao banheiro lavar o rosto pra me recuperar pra voltar pra prova. Porque eu falei, cara, o que, que eu vou falar sobre o Pacto São José da Costa Rica? Eu não lembro. Aí eu lembrei, cara, esse pacto tem muita coisa que tá lá na Constituição, que estava inspirada nele, não sei o que e tal. Aí eu falei, quer saber? Vou citar tudo que eu lembro da Constituição. Foi assim que eu desenrolei aquela questão, viu? Senão eu tava ferrado. Mas as É discursivas isso. também me jogaram bem pra trás, bem pra trás, bem pra trás também. Não acontece. Acontece, o importante é que a gente tá lá. Isso é verdade. Agora, Rogério, queria que você falasse um pouquinho como era a sua rotina com sua família durante o seu estudo, né? Você falou que sua primeira filhinha nasceu ali em 2020, né? A prova foi em 2022. Como foram esses 2 primeiros anos aí pro seu estudo pro Senado? Bom, os 2 primeiros anos foram mais tranquilos, que até então só era eu e minha esposa, Uhum. eu e as metas de estudos e ela. Então, assim, havia uma Aham. compreensão muito maior, havia uma Sim. rotina um pouco bem mais tranquila e tudo mais em casa, né? Então, era tranquilo. Batia nas metas e, na medida do possível, tinha um lazer, né? Uma coisa para fazer, né? Para espairecer um pouco, descansar um pouco, né? Além disso, eu sempre fui muito ativo em casa, né? Com as tarefas de casa, com as obrigações de ajudar, de limpeza, organização, de Sim. ir ao supermercado. Então, sim, eu nunca deixei de fazer isso, Sim. mas eu me organizava para que
os estudos não ficassem comprometidos. Então, a prioridade era estudar. Sobrando tempo, eu fazia aquilo ali. Mas eu fazia sobrar tempo. Como é que você faz sobrar tempo? Com planejamento, né? E você cumprindo o planejamento. Então, isso é possível. Né? Então, aí, depois da filha, né? Então, assim, é pai de primeira viagem. Né? Então, isso é muito diferente. Hoje eu sou pai de duas, então é mais tranquilo. Uhum. Mas aí realmente ficou mais difícil. Bem mais difícil, porque você tem a sua rotina de sono fica alterada, as atividades em casa, elas tomam potencializam de uma forma gigantesca, né? A quantidade de coisas que você tem que fazer. Uhum. E ali ficou bem mais difícil, né? A parte mais difícil mesmo foi a parte nem tanto operacional de fazer as coisas acontecerem, mas foi muito mais o psicológico, né? A parte emocional. Isso foi difícil, porque, cara, tinha vezes, assim, no iníciozinho, minha filha começando a falar as palavrinhas, né? Uhum. E eu não podia estar lá perto dela, e ela falava papai, assim, de longe, assim. Ela estava lá no quarto, né? Ela, papai, papai, querendo que eu fosse para lá para brincar com ela. Só que eu não fui, cara. Eu não Sim. fui. Naquele momento eu não fui. Porque se eu fosse naquele momento, eu não voltaria. Sim. Eu terminei minha meta, aí eu fui. Então, enquanto eu estava ali, era estudando e chorando, cara. Ah, imagino. Estudando e chorando. As minhas anotações, até hoje, se você pegar lá, uma ou outra vai estar borradinho ali foi lágrima mesmo, cara. Sim. Então, essa foi a parte difícil. Uhum. Saber lidar com isso, mas é difícil. Mas você tem que estar um objetivo muito claro, né? Porque isso você não vence pela motivação, você vence pela disciplina. A Sim. motivação você tem no início. Ah, tá legal. Nossa, vou comprar um conjunto de marca-texto da Stabilo, custa R$ 350 de todas as cores, vou comprar um Vadimeco, vou comprar um computador super avançado, um copo Stanley para eu tomar meu café, não sei o quê. Aí tá tudo motivadão. Beleza, o tempo vai passando, a motivação acaba. Sobra o quê? Sobra você, o objetivo e o que você tem que fazer. Você só faz o que você tem que fazer por um fator chamado disciplina. Somente isso. Não tem nada que te motive, cara. Nada. Nada. Não tem. Não tem. Você pode estar na sala de estudos melhor que tem. Você pode estar tomando um bom café, você pode estar com uma boa água, você pode estar com tudo bom, assim. Aquilo não vai te motivar. O que vai te fazer cumprir a sua meta e atravessar a sua jornada na velocidade de voo de cruzeiro ali para você conseguir o seu objetivo, chama-se disciplina. É isso. Massa. Tem essa filosofia também. Eu tenho até um ditado que quem faz o que quer é criança. Adulto faz aquilo que tem que ser feito, pronto e acabou, né? Porque a motivação, ela vai estar com você principalmente no início do estudo, que você começa motivado, você compra caneta, um É, marca-texto, às vezes você compra um computador novo, você compra aquele monte de livro, curso novo e tal. Cara, depois de um tempo isso tudo vai acabar. Você vai estudar em um dia que você dormiu mal, o dia que você tá meio doente. E nisso aí, meu amigo, é só a disciplina que vai te manter ali no rumo mesmo. Eu tenho essa filosofia também. Compartilho dessa filosofia com você. Então, que Rogério, bom. pra gente caminhar aí pro nosso final, é, falei no início aqui da nossa entrevista, você aposentou as canetas ou não? Aposentei, meu irmão. Aposentei. Cara, quando eu terminei a prova, Uhum. eu olhei e falei, cara, eu passei. Eu terminei Massa. pela prova e falei, eu passei. Agora, se eu não tiver passado, aí, eu sei que eu passei, mas se ainda assim, por alguma coisa, eu não tiver passado, eu não vou estudar mais, não. E eu falei para mim mesmo, que eu Uhum. já não aguentava mais, né? Foi uma preparação muito prolongada. E aí, graças a Deus, deu certo, né? Veio a aprovação, mas eu já tinha terminado a prova sabendo que tinha passado e sabendo que o cargo é esse, assim. Eu não tenho nenhum outro interesse em outro cargo.
Existem cargos melhores em termos financeiros, com certeza, mas a Polícia do Senado hoje ela é um conjunto de, de qualidades que atendem o que eu preciso, o que eu quero para a vida, é aquilo Aham. ali. Eu poderia pensar para consultoria, auditoria do Tribunal de Contas, algo do tipo, mas eu não tenho o menor interesse, né, assim, de ir para essas áreas. Né? Tenho amigos que estão lá, amam, né? Mas aí o que eu amo mesmo, de fato, é fazer o que eu faço hoje. Massa, bom demais, bom demais. Também tô nessa aí, aposentei as canetas. Você falando que sabe da prova com a ter certeza de ter passado, né? Cara, essa foi a prova mais que eu não sabia o que tinha acontecido que eu já fiz até hoje. Do estilo assim, eu saí e falei assim, cara, não sei se eu passei, não sei se eu não passei. Aí à tarde eu lancei meus resultados no olho na vaga. Aí tinha hora que eu tava muito bem, de repente eu ia lá pra 1000, provável resultado 1000 e tanto, e aí de repente 27º, 1000 e tanto. Falei, cara, quer saber? Aí eu desliguei o Perdeu na vaga. computador, eu falei, não, não vou mais olhar esse negócio não, senão eu vou ficar louco. E foi sofrimento É, depois até ser nomeado e tal, né? É ali é sofrimento, complicado. cara. Giro na vaga é sofrimento. É complicado. Rogério, um conselho para quem está assistindo a nossa entrevista aí que você dá como concurseiro que você acha que vai ser válido aí para essa pessoa, para ela, que vai ajudar ela na sua jornada nos estudos aí para concurso público. Olha, o conselho que eu dou pode parecer aquele clichê, né? Aquela frase de biscoito da sorte, né? Aham. Mas, irmão, se você tem um objetivo, se você tem um sonho, trabalhe duro para que você consiga isso. Não tem a vida, não tem justiça, digamos, uma justiça social. Sim. Não é porque você é bonzinho ou pelo fato de você ter sido um bom aluno que você vai conseguir as coisas. Você só vai conseguir com trabalho dedicado, com trabalho direcionado e sem desistência. Então, uma vez que você tem esse objetivo, comece. Comece a trilhar a tua jornada e não desista. Não tem caminho. Desistência não é uma opção. Então você só vai, só vai. E aí, se porventura, ao longo desse caminho, você tiver alguma questão, alguma reprovação, não desanima, não desista. Então, assim, isso vale não somente para os estudos, mas basicamente para todos os objetivos que se tem, né? Sim. É uma clicada só, você só vai, você não volta. Então, só que assim, você não vai de qualquer jeito, né? Senão assim, senão realmente aí você se mata, né? Aham. Você vai fazendo um trabalho direcionado, um trabalho focado e guiado, né? E Aham. nesse ponto, a mentoria, ela é fundamental. Aham. Ela é fundamental. Porque hoje, nós vivemos em um padrão que, na época que eu comecei a estudar, já era alto, né? E hoje é mais alto ainda. E a tendência é ficar mais alto ainda. Então, a ideia é você obter um trabalho direcionado para que você não se perca, né? Sim. Para que você não fique gastando energia à toa, né? Então, é focar a tua energia exatamente onde precisa, que aí não é que o caminho vai ficar facilitado, que a jornada vai ser mais fácil, porque ela não vai ser, Aham. mas você vai ter a certeza de que seu trabalho, ele vai gerar um resultado, e esse resultado vai ser positivo. Então, assim, se você fizer isso, não tem como o resultado não ser aprovação. Não tem como não ser aprovação. Massa. Massa demais. Então, Rogério, como você já tocou no assunto aí da mentoria, eu queria que você falasse um pouquinho da sua mentoria, como é que ela funciona, dá um breve resumo aí. É para quem está iniciando também, é para quem já está no nível melhor de estudo ali, para quem está batendo na trave, como é que ela funciona? Bom, é para todos
os perfis, né? Aham. Tanto para o candidato iniciante, que nunca viu isso para concurso na vida, Aham. quanto para os níveis intermediário, nível um pouco mais avançado, né? O que dita, que é o parâmetro assim que me diz o que é intermediário, o que é avançado? O índice de acerto, não é tempo de rodagem, não é quanto tempo o cara estuda, mas é o quão próximo da realidade de estar dentro da vaga aquele candidato tem. Agora, aquele que está do zero, esse daí é do zero mesmo. Então, Aham. esse daí a gente nem começa a pensar em índices de acerto ali de questões e tudo mais. Então, é para todos, né? Então, a Aham. mentoria, que eu prezo bastante? É a questão do básico bem feito, que nada mudou em relação a tempo de teoria, os tempos de revisão e questões, tá? Então, girar isso daí e de forma otimizada, de acordo também com o grau de importância daquela disciplina, Aham. tem para prova daquele candidato. Aham. Então, é fazer esse trabalho direcionado, porque assim, o cara é um baita expert em raciocínio lógico matemático, assim, o cara é Sim. muito bom nisso. Aí ele vai fazer um concurso para a Polícia Legislativa da Câmara. Beleza, cai na prova, show de bola. Porém, aquela disciplina, ela tem um grau de importância na prova, mas não é tão alto quanto outras disciplinas, como, por exemplo, português, direito penal, processual penal. Então, a mentoria ela vai focar e vai direcionar, pegando matérias que são extremamente importantes Aham. e colocá-las para que esse aluno se prepare com a recorrência maior nessas matérias, né? E não somente com aquilo que ele tem de afinidade. Assim, às vezes o cara tem afinidade, baita afinidade na disciplina de direito penal. Aham. Eu vou deixar esse candidato, esse aluno, ficar sem ver direito penal? Não. Ele vai ver e de forma massiva. Porque para a realidade da prova daquele cara, ele precisa daquilo ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Qualidades. A gente busca otimizar, né? Otimizar as qualidades que aquele candidato tem, aquelas facilidades que ele tem, aquelas afinidades que ele tem. Então, a gente otimiza isso aí. Os defeitos, os vícios, vamos corrigir, né? E mudar estratégias, eventualmente, que às vezes o candidato se preparou muito bem para uma determinada matéria, para outra ele já não tentou utilizar a mesma técnica e não preparou tão bem. Então, assim, identificando esses pormenores e fazendo as correções necessárias. Então, a mentoria que eu proponho, que eu disponibilizo, ela tem essa pegada um pouco individualizada, né? Aham. De poder tratar as minuciosidades de cada um dos perfis e medindo esses resultados, gerando relatórios, né? E marcando reuniões e tudo mais, né? E é claro, algumas técnicas de estudos, né? Utilizando sumarização do conteúdo, a técnica também de leitura ativa, técnicas de resolução de prova, né? Os simulados. Então, Aham. tudo isso é proposto na mentoria. Massa demais. Rogério, para finalizar, você tá aí, você é o primeiro mentor a utilizar o Aprove-me, né? Tá utilizando aí com sua mentoria está crescendo muito rápido. Nós estamos acompanhando aí seu desenvolvimento, nós estamos muito felizes com o desenvolvimento da sua mentoria. Você acha que o Aprove tem te ajudado a otimizar o controle e a gestão da sua mentoria, de uma forma geral? O Aprove-me tem sido fundamental e ele começou como fundamental, hoje tornou-se vital. A organização das ferramentas, né, e as suas funcionalidades, tanto para quem está mentoreando quanto para quem está sendo mentoreado, são incríveis. Então, é uma baita de uma ferramenta, né, e que organiza muito bem, tem uma inteligência artificial, um robozinho ali trabalhando por trás muito bom,
a interface é muito boa de se mexer, a funcionalidade das coisas, os dashboards, né, os relatórios que são gerados são pô, muito bom mesmo, assim, traz assim para o mentor assim uma visão muito boa, né, do que está acontecendo com aquele aluno e para fazer os devidos tratamentos, né? E para os alunos isso faz uma gestão muito boa. Por quê? Além do camarada ter que estudar, né, que já é a parte realmente bem difícil, ele tem que pensar em gestão, em organização, em planejamento, em Sim. cronograma e tudo mais. A plataforma já faz tudo isso e ela te entrega de forma uma interface muito boa de se mexer, né? Então, a Prove-me tem sido muito bom e um excelente suporte, né? Então, qualquer situação que acontece ali, alguma dúvida, alguma coisa, eu sempre mando ali para o pessoal, para os desenvolvedores, e a galera responde prontamente, corrige o que tiver que corrigir, esclarece, Uhum. melhora a interface ali. Então, assim, uma baita plataforma, uma baita ferramenta ali. Ali é uma Ferrarizinha na mão, viu? Muito bom. Massa, massa demais. Então, Rogério, estamos chegamos ao fim aqui da nossa entrevista. Te agradeço demais por você ter aceitado, topado essa entrevista. Primeira entrevista que eu faço, tá? Vou postar ela. é, Estamos gravando hoje na sexta à noite, são 9h14 agora. Vou postar na segunda-feira, não vou postar agora, vamos postar no horário bacana para as pessoas conseguirem acompanhar aí, tudo bonitinho. Pessoal, quero deixar também, fazer meu merchan aí. Faço parte do time Aprove-me. Se você quiser fazer igual o Rogério, você já tem uma trajetória de estudo, já foi aprovado, você tem o que passar aí para outras pessoas, abra sua mentoria, que a gente fornece a ferramenta para você gerenciar ali sua mentoria, tá bom? Conversa com a gente, vou deixar o link aí do formulário, caso você queira se tornar um mentor utilizando o Aprove-me para facilitar a sua vida. Vou deixar o link aí nos formulários. Rogério, me passa um contato aí que o pessoal pode entrar em contato com você também. Vou deixar na descrição da nossa entrevista aí, o pessoal entrar em contato com você e ver como é que é a sua mentoria para participar também, beleza? Beleza, Rafa. Pô, brigadão, viu? Brigadão mesmo. Você quer o contato agora ou eu te passo para você Não, colocar? você vai me passar, vou colocar na descrição aí depois, Ah, tá? beleza, Se a gente beleza. passa que vai ficar na descrição. O pessoal tem interesse, clicou, já fala com você, entra na sua mentoria, já facilita a sua aprovação. Mentor que quer tá mentorando aí com planilha, com um monte de coisa, vai otimizar sua mentoria com a Aprove-me. Vou deixar o link aí do formulário que você vai preencher, nós vamos entrar em contato com você. Se você não é mentor ainda, você vai entrar também no formulário, vou entrar em contato com você que a gente vai apresentar a ferramenta, beleza? Então, Rogério, mais Beleza. uma vez, brigadão aí, viu? Valeu, Tudo de bom Rafa. pra você e nos falamos aí, nos encontramos lá no nosso trabalho lá. Depois a gente troca mais ideia, beleza? Beleza. Valeu, Rafa. Valeu, pessoal. Valeu, falou, Com até Deus. mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.